professores! Eu sou Raquel, PCNP de Geografia. E eu sou a Maria Emília, PCNP de Língua Portuguesa. Nós estamos aqui hoje para desenvolver uma atividade a respeito das habilidades de Geografia e Língua Portuguesa juntas. O ensino de Geografia, ele prioriza um rol de competências e habilidades que são desenvolvidas durante o processo formativo do aluno e são subsidiadas pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. No currículo oficial, a Geografia deve priorizar ações de ensino-aprendizagem baseadas em procedimentos de leitura, análise, interpretação de textos e imagens. Para que os alunos se apropriem dos conteúdos específicos da disciplina, também é necessário que desenvolvam habilidades básicas de leitura. São elas: identificar diferenças ou semelhanças, identificar o provável público-alvo, distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida, localizar um argumento, inferir informação pressuposta ou subentendida, localizar itens de informação explícita, estabelecer relações entre imagens e inferir o efeito de humor e ironia. Em matemática, nós temos que desenvolver as habilidades de resolução de problemas que envolvam cálculo de área de figuras planas e porcentagem. Vamos ver um exemplo? No material de apoio ao currículo Caderno do Professor, 7ª série, 8º ano, nós temos a situação de aprendizagem 3. Do Clube de Roma ao Desenvolvimento Sustentável. A atividade é uma leitura e análise de texto. A habilidade a ser desenvolvida é localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese em um texto argumentativo. Essa habilidade ela se encontra na matriz de referência de língua portuguesa. O texto que nós vamos trabalhar hoje é: você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Algumas possibilidades que a gente pode ter com esse texto são as seguintes: orientar os alunos para que eles busquem em outras fontes definições do conceito de desenvolvimento sustentável. Definir estratégias de leitura. Propor questões para que os alunos localizem os argumentos utilizados pelo autor para defender a sua tese. Promover um debate sobre o tema desenvolvimento sustentável e propor uma pesquisa em grupo. Falando em estratégias de leitura, o que são estratégias de leitura, Maria Emília? Boa pergunta, Raquel. Nós, professores de língua portuguesa, às vezes nos sentimos um pouco sozinhos em relação às estratégias de leitura, porque alguns professores de outras áreas acham que isso depende só de língua portuguesa, mas é algo que todas as disciplinas podem fazer. O que são estratégias de leitura? Nós vemos muitos alunos saindo do ensino médio sem uma leitura de compreensão de mundo, né? O que isso quer dizer? Que ele sabe ler, mas ele não sabe compreender o que ele lê. E a estratégia de leitura nada mais é do que algo que vai subsidiar o trabalho do professor para que o aluno consiga ser um cidadão crítico na sociedade. Então, como podemos utilizar as estratégias de leitura em diferentes textos, Maria Emília? Vamos tomar como exemplo o texto que você colocou aqui, Raquel. Né? Você sabe o que é o desenvolvimento sustentável. Com esse texto a gente pode fazer uma leitura compartilhada. O que é uma leitura compartilhada? É aquela leitura que o professor faz junto aos seus alunos e que ele para em cada trecho dos alunos para conseguir levantar hipóteses com eles. O que são essas hipóteses? São algo que ele vai chamar a atenção para o aluno para o próximo parágrafo, para ver se o aluno tem um conhecimento de mundo sobre aquele texto, para ampliar o seu repertório também. Então vamos começar aqui pelo conhecimento prévio do aluno em relação ao título. Você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Então, o que a gente pode perguntar para os nossos alunos? Lembrando sempre que o professor vai ler o tema antes e depois ele vai fazer algumas perguntas antes de entrar no texto propriamente dito. Então, você conhece algo sobre o planeta sustentável, desenvolvimento sustentável? Você já ouviu falar disso? Onde? Vamos ler então a primeira parte do texto? Desde o início de sua história, os seres humanos buscaram na natureza elementos para facilitar e tornar mais confortáveis as suas vidas. O controle sobre o fogo, por exemplo, permitiu que os ambientes fossem aquecidos e possibilitou a melhora da qualidade de alimentação. Muito tempo depois, instrumentos criados pelo ser humano seriam usados para cultivar os vegetais e ajudar na criação de animais. Isso, é claro, provocou mudanças na natureza. Florestas e savanas foram derrubadas para dar lugar aos campos agrícolas. A água dos rios passou a ser usada para irrigar esses campos. Cidades surgiram, etc. Quanto mais os seres humanos controlavam a natureza e utilizavam seus recursos, maior era a produção. Portanto, as sociedades que mais produziam eram também as que mais degradavam o meio ambiente. Lido o primeiro parágrafo,
Vocês vão fazer perguntas a respeito desse parágrafo para ver se o aluno compreendeu o que ele leu. Eu tenho algumas sugestões de perguntas aqui para vocês para começar um debate ali de uma leitura compartilhada. Que são perguntas, inclusive, que os alunos vão tirar do próprio texto se ele conseguiu compreender esse primeiro parágrafo. Por exemplo, quais as técnicas utilizadas pelos seres humanos desde os primórdios para tornar mais confortável a sua vida? O que aconteceu ao passar do tempo? Será que isso mexeu com alguma coisa em relação ao meio ambiente? Feitas essas perguntas, o aluno vai conseguir compreender o primeiro parágrafo. Mas daí eu tenho mais a ler. Então como é que eu faço para estimular o meu aluno em relação ao restante do texto? Eu faço uma pergunta que jogue a resposta no próximo parágrafo. Aqui eu usei um exemplo de como o que ocorreu com o meio ambiente durante essa evolução. Vamos ler então, Raquel? Vamos. Então isso ficou evidente quando surgiu um instrumento ainda mais poderoso que todos os outros, as máquinas, e com elas as fábricas. As indústrias permitiram ampliar muito a produção, tanto na cidade como no campo. Mas elas não produzem a partir do nada. Elas transformam grandes quantidades dos mais diversos elementos da natureza, tais como ferro, petróleo e vegetais, em produtos que são usados em nossa vida cotidiana. Além disso, para funcionar, elas precisam de muita energia, que também só pode ser obtida na natureza, além de gerarem uma enorme poluição. A industrialização foi acompanhada pelo crescimento das cidades e pela mudança no sistema de transporte, ampliando ainda mais os impactos no ambiente. Nos últimos séculos, a humanidade modificou os sistemas naturais e causou mais devastação do que havia feito em milênios de história. Agora nós vamos fazer uma verificação de hipótese. No slide anterior eu coloquei para vocês algumas perguntas fazerem para eles voltarem ao primeiro parágrafo e uma única pergunta para vocês iniciarem o segundo. Checando as hipóteses dos alunos, eu posso colocar mais algumas perguntas aí. O ser humano, será que ele ajudou o planeta na sua evolução ou não? Qual que é o principal fator detectado nesse parágrafo que corresponde à sua resposta? Então, além de eu fazer o aluno procurar no texto onde está a primeira pergunta, eu faço com que ele pense e argumente sobre ela. E então, eu jogo mais uma pergunta para o próximo parágrafo, que aqui, como exemplo, eu coloquei o que foi modificado no meio ambiente e o que isso pode trazer para os seres humanos. Voltando ao texto, como era de se esperar, o uso cada vez mais intensivo dos recursos naturais e os profundos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente acabaram por ameaçar a vida humana no planeta. Afinal, todos nós dependemos da natureza para sobreviver. Entretanto, só no início da década de 1970, a degradação ambiental passou a ser discutida a sério pela comunidade internacional. Em 1972, foi realizada em Estocolmo, capital da Suécia, a primeira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, da qual participaram mais de 100 países e cerca de 250 organizações não governamentais. A principal preocupação naquele momento era a poluição do ar, causada principalmente pelas indústrias. Para discutir esse problema, as ideias do Clube de Roma foram uma forte inspiração. E no que esse clube acreditava? Então vamos voltar um pouquinho na checagem de hipóteses, né? Nós já detectamos algumas coisas no segundo parágrafo, agora nesse terceiro a gente tem outras informações. Então eu posso perguntar para o aluno, por exemplo, você consegue responder agora o que a evolução trouxe para o meio ambiente? Em que parte do texto nós vemos uma preocupação com o meio ambiente? E como o parágrafo já deixa uma deixa para o próximo, a gente vai terminar com a mesma pergunta que ele faz. No texto, o autor cita um clube. O que será que esse clube acreditava? Vamos voltar ao texto. O Clube de Roma foi o nome dado a um grupo formado no final da década de 1960 por cientistas, economistas e altos funcionários governamentais. Para esse grupo, os recursos naturais não são inesgotáveis e o acelerado crescimento da população e da produção econômica iria acabar provocando um colapso no meio ambiente. A Terra era comparada a uma nave, com um estoque limitado de recursos e com capacidade igualmente limitada de sustentar a vida humana. Por isso, o clube defendia o controle da natalidade e do crescimento econômico, principalmente nos países pobres. Menos gente no mundo e menor consumo trariam um equilíbrio entre o que se retira da natureza e o que os sistemas naturais são capazes de repor. 2 décadas mais tarde, o Clube de Roma foi bastante criticado em outro evento da ONU, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. Afinal,
Não são os países pobres os maiores responsáveis pela devastação do planeta, mas os países mais ricos, que consomem mais recursos e geram mais poluição. Então vamos voltar um pouquinho no texto, né? Será que nós conseguimos saber o que é esse clube? E aí, por que a Terra será que ela é comparada a uma nave? E quais são os países que mais são responsáveis pela devastação do planeta, os pobres ou os ricos? Como nós já estamos partindo para o desfecho desse artigo, né, para os últimos parágrafos, é interessante que você coloque para o seu aluno como que você acha que o autor vai defender o planeta, ou o que será que ele vai colocar como sugestão. E você, aluno, no seu papel de cidadão, o que você faria para que o planeta fosse mais sustentável? Voltando aqui ao texto, última parte, nesse caso, a inspiração veio do relatório Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987. De acordo com ele, a crise ambiental é principalmente resultante do modelo insustentável de produção e consumo implantado nos países desenvolvidos, e estaria levando à exaustão dos recursos naturais. Por isso mesmo, eles seriam os maiores responsáveis pelos problemas ambientais que afetam o conjunto do planeta. A ECO 92 consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável, que implica a satisfação universal das necessidades essenciais de todos os seres humanos, de forma a não comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Isso certamente não se conquista limitando o crescimento populacional e econômico, mas promovendo um futuro socialmente justo e ambientalmente saudável para todos. Terminado o texto, a partir daí, pergunte aos seus alunos também se eles conhecem outros textos que falam também desse desenvolvimento sustentável. Nisso, você consegue fazer com que ele ative seu conhecimento de mundo, trazendo para dentro da sala de aula o que ele já viu fora da sala de aula. E vamos falar um pouquinho do gênero trabalhado aqui. É lógico que o professor de geografia, no caso que nós estamos conversando aqui, né, Raquel, não precisa saber exatamente como é construído um artigo de opinião, mas ele precisa saber que esse texto é um artigo e onde ele se veicula. Geralmente, um artigo de opinião é encontrado em jornais, revistas. E para que ele serve? Um autor, ele pega um assunto atual e coloca a sua opinião em cima dele. Você tem que enfatizar muito bem para o aluno que é uma opinião do autor. O aluno pode concordar com o autor ou não. Para isso, existem as discussões, os debates, que a gente vai ver logo mais, sobre alguns temas. Então, o aluno não pode considerar essa como uma resolução absoluta. Ele tem que saber que ele também pode dar sua opinião e pode ser crítico de qualquer assunto. Outras atividades sugeridas também por nós seriam o debate. Mas como a gente pode organizar esse debate? Então, o debate ele é bem simples, né? Em língua portuguesa, inclusive, no caderninho do 9º ano, no primeiro bimestre, nós temos o trabalho com o debate regrado. E como é feito o debate regrado? Nós precisamos de 3 pessoas fundamentais. O mediador, que é aquele que vai fazer as perguntas, que vai mediar a situação mesmo entre os 2 participantes. Eu tenho que ter uma pessoa que defenda aquele tema e uma pessoa que seja contra aquele tema. E o que fazer com o resto da sala? O restante da sala pode fazer perguntas para os entrevistados, no caso, e podem também participar falando se o que o colega colocou como defesa ou como oposição foi realmente colocado com argumentos, com estrutura, se ele teve o poder de persuasão para fazer com que o próximo entenda que aquilo é o melhor. Fora isso, pessoal, o professor precisa muito ler o texto antes. É uma coisa muito importante, né, Raquel? Sim. Que a gente precisa destacar muito bem. Se o aluno tem algum problema para interpretar o texto, ele pode demorar um pouco mais para chegar no raciocínio, mas tem alunos que fazem isso muito rápido. E às vezes conhece alguns textos melhores do que aquele que você trouxe. Então é importante que você estude o texto em casa, já tenha umas perguntas prévias para fazer, já saiba como você vai modalizar isso com os seus alunos para poder trazer isso em sala de aula. E outra sugestão também seria trazer debates para a sala de aula para que o aluno observe, ou seja, pode trazer gravado ou pedir para que assista algum debate que esteja acontecendo no momento, quer dizer, a observação do aluno no debate para ele ter como modelo. E outra coisa muito importante também é deixar bem definidas as regras desse debate. Que o aluno perceba que a sua opinião é importante e a do colega também. E que tudo isso seja feito com ordem. Lembrando mais uma vez que isso se remete ao artigo de opinião. Então dá para fazer um entrelaçado entre esse texto que nós fizemos a leitura compartilhada com o debate regrado. Sim, né, com certeza. Ainda nesse tema, outra sugestão foi uma pesquisa. Uma boa pesquisa, ela precisa de 5 etapas.
para que o aluno possa fazer uma boa pesquisa. A primeira é que você formule boas perguntas. A boa pergunta reformulada pelo professor é o ponto inicial para uma boa pesquisa. Que você, professor, também possa indicar fontes seguras de pesquisa para o aluno. Que o aluno às vezes não conhece, vai entrar na internet em qualquer fonte e nem toda fonte é interessante. É interessante isso que você falou, Raquel, porque nós pensamos que os alunos sabem muito mais de informática do que nós. Mas se você for olhar, eles sabem de alguns programas, mas em relação à pesquisa, o que eles procuram? Wikipedia, Facebook, de repente, que eles acreditam que alguma informação seja verdadeira. Então, é importante nortear esse trabalho do professor. Exatamente. Também é interessante o professor ensinar a interpretar. Como nós colocamos aqui, toda essa estratégia de leitura que nós colocamos para vocês é para ensinar o aluno a interpretar o texto. Então, nada mais que se ele trouxer um outro texto, o professor ensiná-lo a interpretar. Orientar também quanto à produção escrita. É você, professor de geografia, que deve orientar quanto à produção escrita desse aluno. Você está dando para ele fazer uma pesquisa, mas você tem que subsidiar o aluno a essa pesquisa. E socializar os trabalhos. Todos os trabalhos devem ser socializados. Vamos lembrar também que o SARESP, a maioria das questões, no SARESP nesse ano inclusive, que nós não temos redação, só temos prova de português e matemática, ele é baseado em interpretação de texto. É na competência leitora. Então, é muito importante todos os professores de todas as áreas trabalharem nas estratégias de leitura. Outra questão que também é colocada é com relação aos alunos que têm problemas de aprendizagem. Como lidar com esses alunos? Porque eles não têm uma leitura autônoma ainda. Para esses alunos, as situações coletivas de leitura e de interpretação são essenciais. Ou seja, o professor fazendo as citações coletivamente ajuda muito a esses alunos. Inclusive, numa leitura compartilhada, em uma sala que você não tem alunos com proficiência leitora ainda formada, você pode ler fazendo essas intervenções, não precisa passar para alunos lerem cada parada. Exatamente. Nessa hora, você se apresenta como modelo leitor. É em você que ele vai se inspirar para fazer as leituras. Por isso é importante ler o texto antes. Exatamente. Para você saber a pontuação correta, quando fazer a pergunta, quando é uma exclamação. Porque assim como o aluno pega um texto de repente e começa a ler em soquinhos, o professor às vezes passa por isso também, inclusive de língua portuguesa. Temos que aproveitar também esses momentos para mostrar a necessidade de fazer inferências para construir sentidos. Você vai fazer inferências com os alunos para que eles construam o sentido daquele texto que está sendo lido. E pedir também para que os alunos tomem nota da maneira que eles consegue tomar nota. E é essencial também ensinar a turma a fazer anotações, resumos, tabelas que vão ajudá-lo na compreensão do texto. Essas atividades facilitam a organização lógica do pensamento do aluno. Os alunos também devem ser convidados a interpretar textos e imagens de maneira mais autônoma e várias vezes, professor. Então, sempre que você puder, procure fazer com que o aluno desenvolva essa habilidade com frequência. Que nada mais é a leitura verbal e não verbal de um texto. Exatamente. Acompanhe sempre, porque se você observar problemas na compreensão desse aluno, seria interessante que você retomasse o material utilizado e fizesse o reajuste das interpretações do aluno. Bem, professor, nós terminamos por aqui nossa videoaula. Espero que eu, envolvida aqui um pouquinho na área de geografia, possa ter ajudado vocês com o olhar da língua portuguesa. E qualquer dúvida, nós estaremos sempre aqui no Núcleo Pedagógico para orientá-los. Com certeza. Espero ter ajudado. Muito obrigada.